Eles surgiram como uma sombra no tempo, nos confins esquecidos da Escócia do século XVI, em uma terra assolada por brumas eternas e silêncios sepulcrais. Um nome começou a provocar calafrios entre os moradores: Alexander Sawney. Não era um homem comum. Era o prenúncio de algo inominável. Ao lado de uma mulher enigmática, Agnes Douglas, cuja simples presença fazia os cães uivarem e as velas se apagarem, Alexander se afastou da sociedade e mergulhou nas entranhas da terra, habitando uma caverna oculta pela vegetação cerrada e o medo coletivo. Ali, no ventre frio da Escócia, onde a luz jamais alcançava, eles iniciaram um reinado de trevas. Viajantes desapareciam. Trilhas antes seguras passaram a ser evitadas. Gritos abafados ecoavam nas madrugadas, seguidos por um silêncio tão absoluto que parecia morto. O que acontecia naquela caverna ia além da compreensão. Era carnal, ritualístico, macabro. Alexander havia nascido no início do século XX, filho de camponeses pobres, mas a humildade da família lhe causava náuseas. Desde cedo mostrava desprezo por qualquer forma de trabalho ou disciplina. Odiava regras. Detestava limites. Preferia o caos. Rejeitado pelo próprio pai e atormentado por sua própria sede de liberdade absoluta, vagava sem destino até encontrar Agnes. Uma mulher cercada por rumores de feitiçaria, invocação de espíritos e pactos proibidos com entidades obscuras. Ele não fugiu. Ele a seguiu. Juntos romperam com o mundo civilizado e iniciaram uma nova existência, alimentada pela dor alheia. Formaram uma linhagem, uma espécie de clã, nascido do sangue e moldado na escuridão. E quando se escondiam em sua toca subterrânea, não era apenas para escapar das autoridades. Era para saciar sua fome. Você está prestes a conhecer um dos relatos mais perturbadores da história oculta da humanidade. A história de um casal que virou lenda, e lenda que virou pesadelo. Prepare-se. Bem-vindo ao News Web Doc, onde os sussurros viram gritos, e a verdade é sempre mais assustadora do que a ficção. Eles partiram com nada. Sem rumo, sem apoio, sem sequer um pedaço de pão para dividir. Alexander e Agnes deixaram para trás o último traço de humanidade quando decidiram abandonar a civilização. Não foram expulsos. Foram engolidos pelo próprio destino. Enquanto vagavam pelas trilhas geladas do sul da Escócia, cada passo era um mergulho mais profundo na escuridão. O frio cortava como lâminas. A fome se tornou um parasita alojado no ventre. Não havia mais certo ou errado, apenas sobrevivência. E foi quando cruzaram com estranhos solitários no caminho. Viajantes ingênuos que não suspeitavam da verdadeira ameaça escondida sob trapos e sorrisos secos. Primeiro, o roubo. Depois, o sangue. Por fim, a carne. A necessidade os obrigou a fazer o impensável: devorar um corpo humano. Mas a necessidade logo virou desejo. Fugitivos da lei do medo e de si mesmos perceberam que quanto mais longe da sociedade estivessem, mais livres estariam para alimentar seus impulsos. Agnes, com olhos cada vez mais vazios, foi a primeira a sugerir: por que parar? Eles esconderam os corpos com astúcia, simulando ataques de feras. Outros simplesmente jogavam no mar, ou deixavam que os rios levassem embora as provas do horror. 2 semanas depois, o casal encontrou o que parecia ser o esconderijo ideal. Uma caverna úmida e sufocante nas falésias próximas ao vilarejo de Ballantrae. Mas aquele não seria apenas um refúgio. Seria um altar de sacrifícios. O local ficava numa rota de passagem obrigatória entre vilas costeiras. E ali, a armadilha estava montada. Quando o crepúsculo caía sobre o mar, eles atacavam. Surgiam da escuridão como animais deformados pela fome e pela loucura. Não havia perguntas. Não havia piedade. Apenas gritos que se perdiam no vazio das pedras. O que começou como um ato desesperado se transformou em um ritual de prazer. Eles deixaram de se reconhecer como humanos. As palavras cessaram. O olhar ficou opaco. Viviam pelo instinto. Matavam pelo prazer. Comiam pelo vício. E então, o mais grotesco aconteceu. A família cresceu. Daquela união profana nasceram filhos. E esses filhos, privados de qualquer contato com o mundo exterior, não sabiam o que era certo, nem o que era errado. Quando a puberdade chegou,
Os laços de sangue se confundiram com desejos carnais. Pais, filhos, irmãos, já não havia distinção. Apenas selvageria. Naquela caverna esquecida pelo tempo, surgia uma linhagem maldita, alimentada por carne, pecado e escuridão. O horror se multiplicava, no ventre da escuridão. Com o passar dos anos, a caverna úmida à beira-mar se transformou em um útero maldito. Os filhos daquele casal amaldiçoado não apenas nasceram, proliferaram. Sem contato com qualquer outra forma de vida, procriavam entre si, como bestas cegas guiadas apenas por instinto. E o que a natureza não perdoa, ela distorce. As crianças vieram com rostos partidos, membros torcidos, olhos opacos como poços sem fundo. Criaturas que lembravam humanos apenas de forma distante, como um eco sujo de uma civilização esquecida. Durante quase 3 décadas, essas aberrações mantiveram um padrão de vida grotesco. Alimentavam-se da carne dos que ousavam atravessar o caminho da caverna. Era como se o local tivesse se tornado um ímã para a morte. Viajantes sumiam como fumaça. Famílias inteiras desapareciam sem deixar rastros. Carcaças dilaceradas eram encontradas longe das trilhas, como se tivessem sido jogadas ali por alguma força não natural. Aos poucos, os boatos se espalharam como erva venenosa. Estavam sendo caçados. Mas por quem? Ou por quê? As teorias eram muitas. Alguns falavam em maldição ancestral, outros em ataques de lobos ou obras do próprio diabo castigando pecadores. Houve quem dissesse que espíritos malignos rondavam as estradas ao entardecer. Mas a verdade era muito, muito pior. Não importava se alguém viajava sozinho ou em grupo. Ninguém estava a salvo. 4, 6, 10 pessoas, todas apagadas como se nunca tivessem existido. E enquanto o pânico se alastrava, os restos que não eram devorados eram lançados ao mar, flutuando à deriva e sendo recolhidos dias depois, em praias distantes. Ossos quebrados, membros arrancados, olhos arrancados. A verdade começou a emergir com o cheiro da carne podre trazida pela maré. Certo dia, um casal de comerciantes resolveu desafiar o medo e seguir viagem pela trilha costeira. Haviam sido advertidos, mas não acreditavam em monstros. Mal sabiam que estavam indo direto para a toca do lobo. No ponto mais estreito da trilha, onde o som do mar encobria os gritos, foram emboscados. Do nada, seres disformes emergiram da mata. Não caminhavam, rastejavam. Um deles saltou sobre a mulher, puxando-a do cavalo e a derrubando com um urro bestial. Antes que o homem pudesse entender o que via, sua esposa já estava sendo devorada viva, ainda consciente. O comerciante, desesperado, brandiu a espada que carregava. Mas o que veio em sua direção não era um grupo de bandidos. Eram coisas. Seres de rostos assimétricos, mandíbulas frouxas, olhos que sangravam e corpos tortos como marionetes quebradas. Eles não falavam, apenas rosnavam, e cercaram o homem com a fome nos olhos. Mas naquele dia, ele teve sorte. Um grupo de viajantes que marchava em bloco escutou os gritos cortando o ar e correu até a cena do ataque. Quando os monstros perceberam que estavam em menor número, se dispersaram como hienas assustadas, sumindo nas sombras. O homem sobreviveu. Mas a marca daquilo que presenciou jamais foi apagada. Mais tarde, em depoimento, ele declarou algo perturbador. Aquela caverna não abriga humanos. Abriga criaturas que esqueceram o que é ser humano. Eles vivem no escuro. Eles se alimentam da gente, eles se multiplicam. O que foi encontrado dias depois na entrada da caverna só confirmou o pior. Eles estavam certos. E estavam crescendo. O julgamento dos monstros da caverna começou com um sussurro. A história se espalhou como um vírus pelo reino da Escócia. E quando finalmente chegou aos ouvidos do próprio rei James I, ele exigiu cada detalhe. O comerciante sobrevivente narrou os horrores que viu com olhos trêmulos, descrevendo as criaturas, os sons, o sangue e o olhar vazio da esposa sendo devorada. O rei, diante da magnitude do pesadelo, não hesitou. Reuniu um destacamento de homens armados, soldados experientes, batedores e cães de caça adestrados, e marchou em direção ao desconhecido. Seguiram os rastros que serpenteavam pelas trilhas costeiras,
em direção àquilo que já era conhecido como o Caminho da Morte. No terceiro dia de expedição, o silêncio se rompeu. Vestígios começaram a surgir na floresta. Ossos quebrados, objetos pessoais soterrados no barro, sangue ressecado em pedras. E por fim, o fedor pútrido da entrada da caverna. Nada poderia prepará-los para o que encontrariam lá dentro. A escuridão era espessa, sufocante. E quando acenderam as tochas, o terror ganhou forma. Crânios empilhados, membros humanos usados como estacas, mandíbulas penduradas no teto, corações enegrecidos em tigelas de pedra, olhos arrancados, peles secando como couro, ossos infantis partidos ao meio. Era como adentrar um templo primitivo de uma seita canibal, só que real. No fundo da caverna, eles estavam lá. Todos. Alexander Solney, sua esposa, uma figura magra, pálida, com o olhar vidrado, e dezenas de descendentes de rostos disformes, corpos tortos, dentes de mais ou de menos. Ao todo eram 48. Famintos. Selvagens. Animais que já haviam esquecido como era ser humano. O exército não teve piedade. Foram capturados e levados acorrentados ao castelo. As autoridades estimaram que aquela família havia devorado mais de 1000 pessoas ao longo de quase 30 anos. A sentença foi rápida, mas a execução foi pública e brutal. As crianças e mulheres foram obrigadas a assistir aos próprios pais e irmãos sendo desmembrados vivos. Depois todas foram lançadas às chamas, uma a uma, diante da multidão, diante das famílias das vítimas. Somente um deles teve forças para falar. Alexander ergueu os olhos queimados para o céu e disse: "Não acabou, e nunca vai acabar." E então, o silêncio voltou. Mas não por muito tempo. Nas décadas seguintes, moradores próximos da costa começaram a relatar gritos na calada da noite. Vultos que os seguiam pela mata, a sensação gélida de ser observado. Mesmo estando sozinho. Alguns acreditam que nem todos foram mortos. Dizem que alguns filhos de Sonny fugiram antes do cerco. E que seus descendentes, deformados pelo incesto e pela fome, ainda vagam em lugares esquecidos, se alimentando de quem ousa cruzar o caminho errado. A lenda renasceu no cinema, com o nome de O Massacre da Estrada, Wrong Turn. Mas agora, você sabe a verdade. E ela é muito mais real e muito mais sombria. Se você chegou até aqui, é porque não tem medo do que se esconde nas sombras. Mas lembre-se, histórias como esta não são apenas contos. Elas são feridas abertas na realidade. A equipe do News Web Doc agradece por caminhar conosco por mais esse território proibido, onde o medo não é um exagero, é uma advertência. Se você ainda não é inscrito, o momento é agora. Clique no botão de inscrição, ative o sino e junte-se a nós. Porque toda semana, portas se abrem. E atrás de cada porta, algo antigo, esquecido ou perigoso espreita. Deixe seu like, compartilhe com quem tem coragem e comente aqui embaixo. Você acha que a linhagem maldita de Sonny realmente foi exterminada? Ou eles ainda caminham entre nós com fome nos olhos e sede nos ossos? Nos vemos no próximo episódio. Até lá, mantenha as luzes acesas. Ou eles podem encontrá-lo no escuro.